Se você está sentado aí agora, neste exato momento de janeiro de 2026, com aquela sensação incômoda de que já viveu este filme antes, preste muita atenção, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você repetir os mesmos erros pelos próximos 365 dias, ou finalmente quebrar o ciclo que te mantém preso há anos. Estou falando de um conhecimento milenar, testado por 3.000 anos de sabedoria judaica, que a maioria das pessoas desconhece completamente. E não, isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com biologia humana, com padrões mentais e com uma verdade brutal que ninguém quer te contar. Você já parou para pensar por que todo começo de ano você se sente motivado, cheio de planos, jurando que dessa vez vai ser diferente, só para descobrir 3 semanas depois que está exatamente no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, sentindo a mesma ansiedade? Deixa eu te contar uma notícia dura. Não é falta de força de vontade. Não é porque você é preguiçoso ou fraco. O problema é muito mais profundo. Você está tentando instalar um software novo, esse 2026 dos seus sonhos, em um hardware que está completamente inflamado, completamente saturado. A maioria das pessoas comete um erro neurobiológico fatal quando entra num ano novo. Elas se focam em adicionar. Adicionar hábitos, adicionar metas, adicionar projetos, adicionar quilômetros na esteira. Mas o seu cérebro não funciona assim quando está saturado. Imagina por um momento que você é um balão de ar quente. Você pode acender todo o fogo que quiser, pode gritar para o universo seus desejos, pode ler todos os livros de desenvolvimento pessoal que existem. Mas se você não cortar as cordas dos sacos de areia que te mantém preso ao chão, você não vai subir nem 1 centímetro. A única coisa que você vai conseguir é queimar o motor. A neurociência é clara nisso. Para o cérebro criar novas rotas neuronais, esse processo que chamamos de mudança, ele primeiro precisa de espaço. Ele precisa se desintoxicar. Se você entrar em 2026 carregando as 3 maletas negras das quais vamos falar hoje, eu te garanto, e isso não é opinião, é biologia pura, que seu ano vai ser uma fotocópia exata do anterior. Você vai replicar seus medos, vai reciclar suas frustrações e vai voltar a buscar dopamina nos lugares errados. Mas se você tiver a coragem de soltar, se você tiver a valentia de eliminar esses 3 parasitas invisíveis que drenam sua energia mental todos os dias, este não será apenas mais um vídeo, será o ponto de inflexão da sua vida. E olha, eu sei que isso soa dramático, mas a tradição judaica tem um ritual específico para isso. Um ritual que acontece no Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, há mais de 500 anos. Chama-se Tashlish. E o que eles fazem nesse ritual vai te surpreender. Eles vão até um corpo de água, um rio, um lago, o mar, e jogam migalhas de pão ou pedras na água. Cada migalha representa algo que precisa ser lançado fora. Não é magia. Não é superstição. É um ato concreto que diz ao cérebro límbico: o ano passado acabou. Aquilo que me pesava foi embora como essas migalhas que a água leva. E a ciência moderna confirma isso. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que rituais simbólicos de liberação física reduzem em 34% os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam significativamente a sensação de controle sobre a própria vida. Seu cérebro não distingue bem entre realidade e simbolismo vívido repetido. Quando você joga algo fora fisicamente, seu subconsciente entende: esse ciclo terminou. Mas antes de você poder jogar essas migalhas fora, você precisa saber exatamente o que está carregando. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque não estamos falando de maus hábitos superficiais como comer mal ou não fazer exercício. Estamos falando de padrões mentais profundos, lealdades invisíveis, mecanismos de defesa que você criou há anos para sobreviver, mas que hoje estão te sufocando. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa eliminar em 2026 são os padrões mentais tóxicos.
E quando eu falo de padrões mentais tóxicos, eu não estou falando de pensamento positivo barato ou aquelas frases motivacionais que você vê no Instagram. Estou falando de estruturas neurológicas que se instalaram no seu cérebro ao longo de anos e que hoje governam sua vida sem você perceber. Deixa eu te apresentar a Mariana. 34 anos, professora em Salvador. Todo começo de ano, mesma história. Planner novo, lista de metas, motivação nas alturas. Todo final de ano, mesma sensação. Porque nada muda de verdade. Mariana não sabia, mas ela carregava 3 pesos invisíveis. E o mais pesado de todos era a obsessão pelo que ela não tinha. Ela passava 11 meses do ano perseguindo. Carro melhor, corpo perfeito, promoção no trabalho. Mas a mente dela sempre gritava a mesma coisa. Ainda não é suficiente. Nunca é suficiente. No Brasil, 78% das pessoas começam o ano obcecadas pelo que falta. E sabe o que acontece neurologicamente quando você vive assim? Seu cérebro entra num estado de escassez permanente. A amígdala, aquele detector de fumo emocional do seu cérebro, interpreta essa obsessão como ameaça constante. E quando você está em modo ameaça, sua corteza pré-frontal, a parte do cérebro que você precisa para planejar, para criar, para tomar boas decisões, ela se desliga. Literalmente se desconecta. Aqui entra a sabedoria judaica com uma frase do Talmud que vai mudar tua perspectiva. Tifasta mrubar lo tefasta. Traduzindo: tente segurar demais e não segurará nada. É a lei da vida. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. Quanto mais você persegue felicidade lá fora, mais ela se afasta. Porque você está dizendo ao universo, ao seu cérebro, à sua biologia: eu não sou suficiente agora. Só serei quando conseguir aquilo. E tem mais. A obsessão pelo que você não tem vem acompanhada de uma prima ainda mais perigosa: a dependência de aprovação. Approval addiction. Olha só que armadilha sutil. Você posta uma foto e checa as curtidas 47 vezes no dia. Você manda uma mensagem e fica ansiosa até a pessoa responder. Você toma uma decisão no trabalho e imediatamente precisa de validação externa para saber se fez certo. Seu valor próprio se tornou refém da reação dos outros. Do ponto de vista neurológico, isso é devastador. Você hackeou seu sistema de recompensa. Cada curtida, cada elogio, cada validação externa te dá um pequeno pico de dopamina. Mas como toda droga, você desenvolve tolerância. 10 curtidas já não bastam. Você precisa de 50, depois de 100. E nunca, nunca é suficiente. Você se tornou uma escrava. Entregou o controle remoto do seu sistema nervoso para fatores externos que você não pode controlar. E o pior de tudo, o mais destrutivo de todos os padrões mentais tóxicos: o overthinking, a ruminação mental, aquela voz na sua cabeça que não para nunca. Será que eu disse a coisa certa? Será que ele tá bravo comigo? E se eu fracassar? E se eu tentar e não der certo? Seu cérebro ficou preso num loop de ansiedade. E a cada ciclo desse loop, você gasta uma quantidade brutal de energia cognitiva sem produzir absolutamente nada de útil. Rabbi Nachman de Breslov, no século XVIII, já dizia: se você se preocupa com o que os outros pensam, você se torna prisioneiro deles. Ele estava falando sobre approval addiction há mais de 200 anos. Algo que hoje a psicologia moderna chama de dependência de validação externa. A sabedoria judaica sempre soube: você não pode construir uma vida sólida sobre a opinião dos outros. É areia movediça. Então aqui está o primeiro ritual prático que você vai fazer nas próximas 72 horas. Pegue papel e caneta. Escreva: o que eu busco que nunca me satisfaz. Seja brutalmente honesto. Pode ser aprovação, pode ser o corpo perfeito, pode ser a relação ideal. Escreva. E depois, rasgue esse papel. Ou queime. Com segurança, claro.
Este é o seu tashlit pessoal. Você está dizendo para o seu cérebro límbico: eu jogo fora essa obsessão. Ela não me serve mais. Eu me libero dela agora. Respira fundo aqui comigo. Porque agora vamos entrar na segunda maleta. E essa aqui dói. Porque envolve pessoas, envolve relações, envolve aqueles que você ama, ou pensa que ama, ou que um dia amou. Estou falando de eliminar pessoas e relacionamentos tóxicos da sua vida. E não estou dizendo para você sair por aí cortando todo mundo de forma brutal e insensível. A sabedoria judaica não funciona assim. Ela ensina algo muito mais sofisticado: o distanciamento gradual com compaixão. Deixa eu te contar a história de Ricardo, 41 anos, analista de sistemas em Recife. Ele tinha um amigo de infância que só ligava quando precisava de dinheiro emprestado. Tinha um primo que criticava cada conquista dele com aquele sorrisinho sarcástico. E tinha uma colega de trabalho que drenava energia em cada conversa de WhatsApp. Ricardo sabia que precisava fazer algo, mas sentia culpa. Família é família, né? Amigo é amigo. A gente não pode simplesmente cortar pessoas assim. Mas Ricardo estava pagando um preço altíssimo por essa lealdade mal colocada. Durante 3 anos ele absorveu críticas veladas, pedidos invasivos, energia pesada. Até que em setembro de 2024, ele participou de um evento numa comunidade judaica. Era Rosh Hashanah. Ele viu pessoas fazendo o tashlit, jogando papéis com nomes na água. Curioso, ele perguntou para o rabino: pode ser nome de pessoa? A resposta mudou a vida dele. Pode ser tudo que te impede de ser quem Deus planejou que você fosse. Ricardo escreveu 4 nomes naquele dia. E olha o que ele fez. Ele não cortou ninguém de forma agressiva. Ele não mandou mensagem dizendo: você é tóxico, tchau. Ele aplicou o distanciamento gradual judaico. Parou de responder imediatamente. Deixou de puxar assunto. Estabeleceu limites firmes. Quando o amigo pedia dinheiro, ele dizia: não posso agora. Quando o primo criticava, ele não se justificava mais. Apenas sorria e mudava de assunto. Quando a colega iniciava aquele desabafo infinito, ele dizia: preciso voltar ao trabalho agora. Em 40 dias, sabe o que aconteceu? Os tóxicos se afastaram sozinhos. Porque gente tóxica se alimenta da sua reação. Se você para de alimentar, eles vão buscar energia em outro lugar. 6 meses depois, Ricardo me relatou isso. Perdi 4 pessoas. Ganhei minha vida de volta. E o mais incrível, as pessoas certas começaram a aparecer. Como se o universo tivesse estado esperando eu fazer espaço. Aqui está o princípio judaico que você precisa entender. Você não corta com ódio. Você libera com compaixão silenciosa. No judaísmo, há um conceito chamado Shalom Bayit, paz no lar. Mas antes de ter paz no lar, você precisa ter paz em si mesmo. E você nunca terá paz se estiver cercado de pessoas que constantemente te criticam, te diminuem, te drenam. Agora, exercício prático número 2. Liste 3 pessoas que drenam sua energia. Não precisa ser maldade, apenas honestidade. Durante os próximos 7 dias, você vai aplicar 3 regras. 1. Responda mensagens dessas pessoas apenas após 24 horas. Não mais respostas imediatas. 2. Mantenha conversas curtas e objetivas. 3. Antes de responder qualquer coisa, repita mentalmente: Shalom primeiro. Minha paz vem antes. Anote o que acontece. Como você se sente no 8º dia. E vem aqui nos comentários contar. Porque essa comunidade precisa saber que não está sozinha nessa luta. E olha, eu sei que você está pensando: mas e a minha mãe? E aquele amigo de 20 anos? Eu entendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. De que adianta manter pessoas na sua vida se a sua própria vida está desmoronando? De que adianta ser leal a quem não é leal com você? Lealdade não é aceitar abuso. Lealdade é honrar quem te honra. E agora, chegamos à terceira e mais traiçoeira de todas as maletas. A mais perigosa porque ela se disfarça de prudência, de responsabilidade,
de bom senso. Estou falando de eliminar os vínculos emocionais com o passado, de parar de viver emocionalmente num tempo que já não existe mais. E essa aqui é a que mais gente carrega sem perceber. Conhece a Sara? 28 anos, arquiteta em São Paulo. Relacionamento que terminou há 2 anos. Racionalmente ela superou. Emocionalmente, cada homem novo era comparado ao ex. Cada briga na família remetia aos traumas da infância. Cada situação de rejeição reativava aquela dor antiga. Sara vivia num loop emocional. Fisicamente no presente, emocionalmente presa no passado. Você precisa entender uma coisa sobre o cérebro humano. Ele não distingue bem entre uma memória e um evento real acontecendo agora. Quando você revive mentalmente um trauma, quando você rumina sobre aquela traição, sobre aquela humilhação, sobre aquela perda, seu cérebro ativa as mesmas áreas, libera os mesmos químicos, como se estivesse acontecendo de novo neste exato momento. Você não está lembrando do passado, você está revivendo o passado biologicamente. E aqui está o grande problema. Seu corpo se viciou nesses químicos. O Dr. Joe Dispenza explica isso brilhantemente. Seus pensamentos geram emoções. Essas emoções são coquetéis químicos que viajam pela sua corrente sanguínea. Se durante anos você pensou, eu não sou suficiente, eu sou rejeitável, eu não mereço amor. Suas células se acostumaram a beber essa química da indignidade. Elas têm receptores específicos esperando por essa droga diária de sofrimento. Quando você tenta mudar e pensar, eu sou valiosa, eu mereço respeito, você está cortando o fornecimento da droga. E suas células entram em síndrome de abstinência. Elas mandam sinais para o cérebro. Cadê minha dose de sofrimento? Cadê minha dose de vitimismo? E seu cérebro, tentando satisfazer a dependência química do corpo, gera pensamentos negativos de novo para produzir a emoção familiar. É uma armadilha biológica brutal. Você se tornou dependente do seu próprio sofrimento. Mas a tradição judaica tem a solução para isso há séculos. O ritual do Tashlich não é sobre esquecer o passado. É sobre não deixar o passado governar o presente. É sobre reconhecer. Sim, aquilo aconteceu, aquilo me machucou, aquilo me marcou. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu evoluí. E agora eu escolho liberar aquele peso. Sara fez o Tashlich dela de um jeito particular. Ela escreveu 7 memórias que aprendiam emocionalmente. A traição do ex, a crítica do pai, o bullying na escola, a rejeição naquele trabalho. Ela escreveu tudo com detalhes, e depois queimou aqueles papéis no quintal da casa dela. Viu as cinzas e espalhou no vento. E ela relatou algo incrível. Pela primeira vez em anos, sinto que estou no presente. Como se tivesse desligado um aplicativo que rodava em segundo plano drenando bateria o tempo todo. Aqui está o terceiro ritual prático. Pegue papel e caneta. Liste 3 situações não resolvidas do ano passado. Podem ser mágoas, arrependimentos, traumas. Escreva embaixo de cada uma. Eu libero essa situação. Agradeço o aprendizado. Sigo livre. E depois destrua esse papel. Jogue no vaso sanitário. Rasgue. Queime com segurança. O método não importa. O que importa é o ato simbólico de liberação. Isso não é autoajuda genérica. Isso é ritual milenar adaptado para 2026. E funciona porque o cérebro processa melhor finais concretos do que abstratos. Quando você joga fora fisicamente, o subconsciente entende. Esse capítulo está encerrado. Agora eu posso virar a página. Mas tem uma frase do Talmud que precisa ser dita aqui. Tifasta mrubá lo tifasta. Segure demais e não segurará nada. Você não pode segurar o presente e o passado ao mesmo tempo. Suas mãos não são grandes o suficiente. Se você quer abraçar o futuro, precisa soltar o passado primeiro. É física básica. É psicologia básica. É sabedoria milenar validada pela neurociência moderna. E olha, eu sei o que você está pensando agora. Isso tudo é muito bonito, mas como eu faço isso no mundo real?
Como eu aplico isso na segunda-feira de manhã quando acordar e a ansiedade vier? Quando o passado bater na porta de novo? Quando aquela pessoa tóxica me mandar mensagem? Deixa eu te dar o mapa completo. Nos próximos 7 dias, você vai viver como se fosse uma experiência científica. Você é a cobaia e a cientista ao mesmo tempo. Primeira semana de 2026 vai ser sua semana de Tashlit. Você vai aplicar os 3 rituais que eu te passei. Obsessão pelo que não tem. Escreveu e destruiu. Pessoas tóxicas. Distanciamento gradual com limites firmes. Passado não resolvido. Libertação simbólica através do ritual. E toda noite antes de dormir, você vai anotar. Como me senti hoje? O que mudou? O que foi difícil? Porque você precisa ter evidências empíricas da sua transformação. Seu cérebro não acredita em discurso bonito. Ele acredita em dados, em resultados concretos. Quando você vir com seus próprios olhos que estabelecer limites não causou o apocalipse, que jogar o passado fora não te matou, que parar de buscar validação externa não te deixou sozinho, aí sim a mudança se consolida neurologicamente. Agora deixa eu te falar de algo que ninguém menciona. Quando você soltar essas 3 maletas, vai surgir um vazio. E o vazio assusta, porque durante anos você se identificou com suas feridas, com suas preocupações, com sua necessidade de aprovação. Se eu não sou meus problemas, então quem sou eu? Esse é o momento mais importante da jornada. Esse vazio não é uma perda, é um espaço sagrado. É o terreno fértil onde a nova versão de você pode finalmente crescer. No judaísmo há um conceito chamado bitul, anulação do ego. Não é sobre se diminuir, é sobre esvaziar o falso self, aquele personagem que você criou para sobreviver, para agradar, para se proteger, para poder revelar o verdadeiro self, aquele que sempre esteve lá, esperando. Como Miguel Ângelo disse sobre a estátua de Davi. Ele já estava dentro do mármore. Eu só tirei o que sobrava. Você não precisa se tornar alguém incrível. Você já é. Você só precisa remover as camadas de medo, de trauma, de condicionamento que estão escondendo quem você realmente é. E quando essas camadas caem, quando você finalmente se vê sem as máscaras, algo extraordinário acontece. Você para de lutar. Você para de tentar provar. Você apenas existe. E essa existência autêntica tem um magnetismo que nenhuma estratégia de marketing pessoal pode replicar. As pessoas vão olhar para você e dizer: você mudou. Tem algo diferente. E você vai sorrir por dentro porque vai saber: eu não mudei. Eu voltei para casa. Eu me reencontrei. E essa é a maior vitória de todas. Não se tornar alguém novo, mas recuperar quem você sempre foi, antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Agora, olha para mim. Olha mesmo. Se você chegou até aqui, você não está aqui por acaso. Uma parte de você, talvez uma parte pequena, talvez uma parte cansada de tanto carregar peso, reconheceu a verdade no que foi dito. E essa parte está pedindo para você ter coragem. Coragem de soltar. Coragem de confiar. Coragem de acreditar que você merece uma vida leve, livre, plena. O 2026 está aí, na sua frente. Ainda em branco. Ainda cheio de possibilidades. Você tem 2 escolhas. Pode entrar nele carregando as mesmas 3 maletas. A obsessão pelo que não tem. A dependência de validação externa. O vínculo emocional com o passado. E aí, te garanto, 31 de dezembro de 2026 você vai estar exatamente onde está agora. Ou pode fazer diferente. Pode aplicar o Tashlit. Pode jogar essas migalhas na água simbólica da sua vida. Pode dizer: basta. Essa versão de mim que carrega tudo isso termina aqui. A vida não vai parar de ser desafiadora. As coisas difíceis vão continuar acontecendo. Mas a diferença é que você não vai mais estar lutando contra o peso das suas próprias bagagens enquanto enfrenta os desafios externos. Você vai estar leve. Vai estar presente. Vai estar inteiro.
E essa é a maior vantagem competitiva que alguém pode ter. Clareza mental, energia emocional preservada, foco no que realmente importa. Então eu te pergunto, qual das 3 maletas você vai soltar primeiro? A obsessão, a dependência, o passado? Ou vai ter a coragem de soltar as 3 de uma vez? Vai aqui nos comentários e escreve: eu solto a maleta número 1, ou 2, ou 3, ou todas. Porque quando você declara publicamente, quando você coloca em palavras, você ativa áreas motoras e linguísticas do cérebro que reforçam a decisão. Você torna real o que ainda é só intenção. E sabe o que é mais incrível? Quando você ler os comentários dos outros, quando você ver milhares de pessoas decidindo ser corajosas ao mesmo tempo que você, algo mágico acontece. Você percebe que não está sozinho nessa batalha, que todo mundo carrega suas maletas, que todo mundo luta contra os mesmos demônios internos e que juntos, em comunidade, a gente se fortalece, porque sanamos em grupo. Somos seres sociais. A ressonância límbica nos conecta. Se este vídeo ressoou com você, se alguma coisa aqui tocou uma fibra, eu te convido a se inscrever no canal. Mas não se inscreva só para assistir vídeos. Se inscreva para construir uma mente à prova de balas. Aqui a gente não faz autoajuda rasa. A gente mergulha fundo na intersecção entre neurociência, sabedoria ancestral e vida prática. A gente fala de como reprogramar o cérebro, como curar traumas, como construir autoridade real, como ler pessoas, como se proteger de manipulação. Ativa o sininho porque semana que vem a gente vai falar sobre como reconstruir a autoestima, uma vez que você tirou os escombros. Porque não adianta limpar a casa se você não souber o que colocar no lugar. Vai ser a peça que falta no quebra-cabeça. E se você conhece alguém que está preso nas mesmas maletas, compartilha esse vídeo. Às vezes o maior ato de amor não é dar um conselho, é oferecer uma nova perspectiva. Seja você a pessoa que envia a chave da liberdade para quem você ama. Lembra disso. Seu cérebro busca sobrevivência, mas sua alma busca expansão. Seu passado é um dado, não uma sentença. E seu futuro não é algo que você espera. É algo que você cria a partir do que decide soltar hoje. A estátua de Davi está aí dentro de você. O bloco de mármore está rachando. E a pessoa que emerge dele é capaz de absolutamente tudo. Vai lá. Joga essas migalhas na água. Faz seu tashlik. Libera o que não serve mais. E voa. Voa alto. Porque o 2026 não espera. E você já esperou tempo demais. Nos vemos nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom.